A gente está falando de encerramento de ciclos, encerramento de relacionamentos anteriores, esse é o tema de hoje, né? Se você encerrou os seus ciclos anteriores, aqui a gente está falando de relacionamento afetivo, embora ele se aplica para várias situações da vida, eu já vou falar sobre isso. Só que hoje a gente vai fazer um movimento aqui no campo, para vocês se conectarem com o campo, cada um com a sua história. Eu vou explicar como a gente vai fazer depois, então fique até o final que a gente vai fazer um exercício no campo, tá? Se alguém quiser, lembrar de alguém que precisa dar um fechamento aí nos ciclos anteriores de relacionamento, já convida aí que vai ter um tempinho para a gente fazer o exercício no campo. Muitas pessoas têm dúvida de como funciona esses processos no campo, né? E a gente vai fazer aqui em conjunto, vai ser bem legal. Deixa eu só ler as cartinhas que eu não li ainda, né? Eu tirei primeiro a cartinha da constelação. Ela fala bem direta aqui, né? Acabei de ver uma frase: eu sou capaz. Eu sou capaz. Capaz do quê, hein? Eu sou capaz, né? A gente é capaz de tudo, na verdade, né? Inclusive de mudar um pouco essas dinâmicas que a gente se conecta, né? Então, a gente mudar um pouco esse modo do piloto automático que eu falo sempre, a gente é capaz de mudar. E nem sempre é tão fácil. Essa daqui fala o seguinte, ó, a do oráculo. Tudo começa no agora, na finitude do momento, que é uma dádiva, algo precioso que lhe foi dado e que por isso mesmo é chamado de presente. Olha, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, porque a gente vai viver no momento presente, né? O que é possível da gente olhar, né? É o momento presente. A gente só consegue olhar o agora. No agora, como que eu tô, né? Qual que é o exercício, né? As pessoas estão reclamando que elas estão com problemas financeiros ou com problema de relacionamento, vida afetiva, mas nesse momento, exatamente o agora, como que você está, né? Como que você se sente no agora? Então isso faz muita diferença quando a gente olha assim, agora você está passando por isso ou é algo que você se conectou lá atrás ou você está preocupado lá na frente, né? Então o agora faz toda a diferença. Quanto mais, é um exercício também, quanto mais a gente se concentra e consegue se conectar nessa jornada que a gente falou, né? Jornada para o centro, nada mais é também que se conectar com o momento presente, com aqui e agora. E se conectar com o agora é realmente algo bem difícil muitas vezes, porque a gente tem muita informação e a gente fica o tempo inteiro ouvindo os nossos pensamentos. E a gente tem descoberto aí pelos estudos que são só pensamentos. Eles não são reais. Boa noite, mãe. Eles não são reais, né? São só pensamentos, não é o que você é de verdade. Aquilo é um pensamento que fica lá martelando em você. Mas não é o seu verdadeiro eu. Porque esses pensamentos, muitas vezes, ou a maior parte deles, eles se conectam com as nossas crenças que a gente aprendeu em um determinado momento, e aí eles vão falando coisas que não são reais sobre nós. Então, acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao momento presente. Mas vamos lá, né? Então, bem-vindos aí a todos na live. A gente vai falar hoje sobre você encerrou corretamente os relacionamentos anteriores. Por que eu trago isso? Porque é uma das coisas que eu venho trabalhando, tanto pessoal, né, óbvio, né, porque eu também passo por isso, de encerramentos de ciclos e vivências, né, a minha vida, então tem que conectar comigo em primeiro lugar. Mas eu tenho muitos aprendizados aí pelo que eu vejo nos atendimentos. Um dos atendimentos que eu tenho, né, é uma mentoria que chama Destrave ou Destravando a Vida Amorosa. Eu chamei Destravando, mas eu falo Destrave. Destrave a Vida Amorosa, e a gente fala bastante sobre ela aqui. E a gente faz alguns... O que a gente avalia, né? Muitas pessoas estão com a vida amorosa, na concepção delas, travada, né? Ou às vezes está mesmo travada, ou seja, não flui. Tem algo ali acontecendo, tá? E muitas vezes é o que eu chamo, né? Para quem não me conhece, até para me apresentar, para quem vai ver essa live a primeira vez, eu sou Luiz Oliveira, sou terapeuta e consultor, né? Tanto para pessoa física, então nos nossos atendimentos individuais, como essa mentoria do Destravando a Vida Amorosa, e também como consultor de profissional e também de empresas. Eu tenho colocado várias técnicas, inclusive a sistêmica, também para as empresas. E eu costumo dizer que a gente, já falei isso, mas eu sempre repito, que a gente às vezes está no piloto automático, então a gente está vivendo de acordo com essas crenças que eu disse no início, com coisas aprendidas que a gente simplesmente vai seguindo esse modelo automático sem muita consciência. E isso acontece mesmo para a gente que faz muito processo de autoconhecimento, às vezes tem situações específicas que a gente acaba ficando no piloto automático. Não tem jeito. E esse tipo de trabalho, ele faz a gente sair um pouco desse lugar, né? Olhar, na minha visão, que eu falo a visão de drone, né? Ou seja, olhar de fora e entender quais são as dinâmicas que às vezes
estão acontecendo, que são inconscientes e que eu preciso olhar de alguma maneira para que a minha vida mude. Então, se, por exemplo, a vida amorosa está travada por alguma razão, eu olho para aquilo na visão de drone e começo a entender quais são as dinâmicas que eu enfrento, né? O que tem acontecido, está ali no meu inconsciente, que eu preciso olhar, e se eu olhasse, né, que eu começo a descobrir qual diferença, né, faria na minha vida. Eu vou até dar um exemplo de um caso que eu atendi, hoje eu atendi essa pessoa, que eu já venho fazendo um acompanhamento há um tempo, para vocês entenderem essa diferença, é bem interessante. E eu uso a técnica de constelação. A constelação é uma maneira aí de uma ferramenta, né, para que a gente consiga identificar quais são os padrões comportamentais que a gente carrega do nosso sistema familiar. Então, você nasceu naquela família, automaticamente você sabe disso, né? Muitos padrões você vai, né, formas de comportamento, você vai se conectando e repetindo situações dentro da tua vida. Isso a gente já sabe. Só que os processos, eles se conectam de várias formas. Então, muitas coisas que aconteceram até lá atrás, ou seja, além dos nossos pais, com os nossos avós, bisavós, às vezes se conecta. Então, por exemplo, vida amorosa, né? Às vezes aconteceu algo lá atrás que alguém no sistema não teve... O Instagram está mudando a voz e depois volta ao normal. Minha mãe falou que está mudando a voz. Vocês me avisam se estiver alterando aqui a voz? Eu não vou ter essa percepção, mas vocês me falam aqui se está mudando. Porque às vezes pode ser a conexão também, aí fica... Mas vocês vão me falando. Então vamos lá, né? Então a gente carrega padrões comportamentais. Às vezes lá de trás... Então vamos trazer para a vida amorosa, né? Relacionamento. Então muitas vezes lá atrás, qual que era a forma que a sua avó, a sua bisavó viveu a vida amorosa? Será que ela teve direito de viver a vida amorosa? Será que ela teve um relacionamento saudável? É do Instagram mesmo, tá? Não sei, gente. Mais alguém aqui depois, além da minha mãe, se estiver com essa alteração de voz, me avisa aqui que aí eu vejo o que acontece. Vamos lá. Então, tem uma questão lá. Como que era minha avó, minha bisavó em relação ao relacionamento? Será que ela tinha voz no relacionamento? Será que ela teve relacionamentos onde ela teve abusos psicológicos, físicos? A gente falou isso a semana passada. Será que teve muitas pessoas que tiveram perdas, falando de relacionamento, né? Então, às vezes, perdeu o parceiro muito cedo, a parceira muito cedo, e isso gerou todo um processo, né? De várias questões ali dentro daquela família, e muitas vezes eu também me conecto a isso. Então, esse é o primeiro exercício para a gente olhar. Então, a gente consegue entender muita coisa quando a gente olha para a nossa própria história. Esse é o primeiro ponto ali para a gente entender. E muitas coisas a gente se conecta por ali. Depois, a gente entra em contato com os nossos próprios pais, né? Ou os nossos cuidadores. Como que era o relacionamento de casal dos seus pais? O que você, quando começou a perceber o que era um relacionamento afetivo, como que você viu o relacionamento dos seus pais? Será que você viu um relacionamento distante, um relacionamento saudável, um relacionamento com violência psicológica, física? Como que você viu? O que você aprendeu? Né? Essa é uma grande pergunta também para a gente fazer. Isso também nos conecta, de certa forma. Então, a gente tem conexões lá atrás, a gente tem conexões do que a gente aprendeu com os nossos pais e cuidadores, o que é uma vida amorosa. Isso fica muitas vezes ligado na gente. E aí a gente depois vai para a nossa vida afetiva propriamente dita. Então, a gente vai começar a ter as nossas experiências aí afetivas, porque é natural da vida. Quando a gente é mais novo, a gente vai tendo muita similaridade com o que a gente aprendeu e com o que a gente conectou lá atrás, ali nos nossos ancestrais. Então, a tendência quando a gente começa a se relacionar, a gente já está muito repetindo as histórias. E eu vejo isso muito... Eu acredito que também o que eu vivenciei e também o que eu vejo, a gente está muito mais conectado com as dinâmicas e parece muito mais forte quando a gente é mais novo. E tem um outro fator também, que é a nossa própria maturidade emocional. Então, muitas vezes a gente não tem maturidade emocional. Mas vamos lá, então o que nos conecta de forma inconsciente? Padrões comportamentais lá atrás, padrões do que eu aprendi, o que era relacionamento com os meus pais ou com quem eu convivi. Às vezes eu nem aprendi o que era. E quando eu vou me relacionar, eu repito muitas coisas que estão conectadas nisso. Só que muitas vezes eu posso viver traumas relacionados à forma que eu vivenciei essas mesmas relações que eu estou falando.
Então, às vezes, você teve um início ali de relacionamento onde você vivenciou traumas, né? Vivenciou uma violência, né? Ou às vezes eu faço muita pergunta na mentoria, né? Nos exercícios que eu passo para a pessoa fazer ela com ela, né? O que você ouvia sobre você quando você começou a se relacionar? O que você ouvia? Então, às vezes a pessoa fala, putz, eu ouvia que, sei lá, minha aparência não era boa o suficiente, ou ouvia que eu era chata, ou chato, enfim, começa a vir algumas coisas na cabeça. Então, às vezes a gente vivenciou os relacionamentos de uma forma não tão saudável, por quê? Porque ele está muito ligado nessas dinâmicas desafiadoras que nos conectam no nosso sistema familiar. Então eu vou vivenciando muita coisa. Às vezes eu tinha lá um pai que, sei lá, abandonou minha mãe. Quando eu vou me relacionar, eu tenho dificuldade, né? Então toda vez acontece algo, eu sou abandonado, eu sou abandonada. Então isso é o piloto automático, né? Eu vou vivenciando da mesma maneira. E ele vai repetindo, repetindo, repetindo. Só que muitas vezes, quando eu vivencio a minha própria história, então quando eu vivencio os meus relacionamentos, eu passo por alguns traumas que também me conectam. Esse é o ponto aqui que a gente vai falar hoje. Porque a gente tem essas questões, a gente fala muito dos ancestrais, do que eu aprendi com os meus pais. E a sua história, como que foi? Então, o que talvez aconteceu na sua própria história que talvez você ainda esteja preso de forma inconsciente e não se deu conta? Às vezes você até já trabalhou as questões, já olhou para os seus relacionamentos numa psicoterapia, numa terapia que você vivenciou, você já olhou, mas às vezes tem algo ali que te conecta. Então tem algo ali que te prende naquele primeiro relacionamento que você teve lá atrás quando você era adolescente. Ou, às vezes, e não é só coisa ruim, tá? Então, às vezes você teve um relacionamento onde você se sentia muito bem, né? Você, sei lá, às vezes eu escuto assim, né? A pessoa me tratava como uma princesa. Aí eu tô dando exemplo de mulher porque tem mais mulher aqui. Então ele me tratava que nem uma princesa. E aí, por alguma razão, aquele relacionamento teve uma ruptura. Às vezes eu tô indo para os outros relacionamentos esperando ser tratado igual uma princesa que aquele meu relacionamento me tratava daquele jeito. Que pode ser realmente genuíno, às vezes ele te tratou assim, ou pode ser uma ilusão da tua cabeça. Porque também tem uma expectativa muito grande, é um outro parênteses que eu quero fazer, que existe uma expectativa muito grande que a gente cria, mas essa expectativa que a gente coloca nos relacionamentos muito está relacionada à nossa criança. Então a nossa criança idealiza também, ela faz uns sonhos, né? Ela tem sonhos de como que é se relacionar. E quando ela vai para a realidade, quando a realidade não é aquela sonhada, tem uma quebra de expectativa. E isso também gera alguns conflitos nos relacionamentos e pode, inclusive, gerar algumas rupturas e gerar uma série de questões ali que a gente acaba, né, vivenciando e também prendendo. Então, vamos pensar, quando você vai para a vida afetiva, a vida amorosa, você pode estar conectando com o padrão de comportamento, repetindo, porque é importante. Padrão de comportamento dos seus ancestrais, que aí você precisa entender qual deles você está conectado. Eu vou dar um exemplo aqui, guarda um pouquinho que eu vou dar um exemplo desse atendimento meu, que eu fiz, que fica claro esse processo. Então, isso que eu estou conectado, o que eu aprendi com os meus pais, ou quem cuidou de mim, o que era relacionamento para mim. Então, o que eu aprendi? Eu vejo duas coisas aqui na aprendizagem de relacionamento de pai e mãe, que eu olho, né, relacionamento de casal dos pais. Alguns com muitos desafios e outros que eu falava assim, meu pai tratava minha mãe tão bem e aí eu nunca consigo alguém parecido. Também acontece isso, tá? O meu pai tratava minha mãe super bem e eu não encontro ninguém parecido. Também fica nesse lugar. Às vezes eu tô ali olhando que é a minha criança que idealizou aquele casal. Quando eu vou para minha vida afetiva, eu também tenho uma certa dificuldade de me conectar, porque também estou esperando que seja daquela mesma coisa, tá? E a realidade pode não ser da mesma maneira. Que também é uma forma da gente olhar. Outro ponto que está me vindo aqui importante para a gente falar, tá? Em relação ao relacionamento dos pais. Eu já citei muitas vezes aqui, mas é importante a gente reforçar esse conceito, que é o seguinte, né? Quando a gente é criança, vamos supor que é uma relação muito desafiadora. Quando a gente é criança, a gente tem um amor cego, já falei várias vezes isso, pelos nossos pais, independente de quem eles sejam e o que eles fizeram, né? A gente tem um amor cego pelos pais.
e é inconsciente muitas vezes. E aí, vamos supor que uma das partes sofra muito nesse relacionamento de casal dos pais. E aí uma das partes sofre muito, a minha criança fica tentando resolver. A minha criança fica tentando salvar. Então, às vezes, eu compro uma dor da minha mãe, que sofria bastante no relacionamento com meu pai, ou vice-versa, né? Do meu pai com a minha mãe. Isso é muito comum. E eu vejo muitas pessoas ainda presas. É como se você ficasse triangulado no relacionamento dos seus pais, um triângulo. Então, fica você, muitas vezes é você, sua criança, o relacionamento dos seus pais. Então, você fica triangulado com ele. Ou fica triangulado você, a energia do seu relacionamento, de como você vivencia a vida amorosa e o relacionamento dos seus pais. Você ainda está de forma inconsciente tentando salvar tua mãe ou teu pai ali do que eles vivenciaram, porque existe um amor inconsciente da criança de querer salvar ali. Então, e a gente às vezes isso fica pesado pra gente nos relacionamentos, e quando a gente vai pra nossa própria vida, ou a gente não consegue ir, ou a gente vai meio capenga, né, com uma energia mais ou menos, e eu às vezes tenho dificuldade, né, quando a pessoa tem essa dinâmica, ela tem uma certa dificuldade de se entregar mesmo. Então, quando ela vai para um relacionamento, parece que ela não entra direito. Então, fica sempre nesse... Parece que não entra. Então, é uma outra questão. E aí, ela vivencia os relacionamentos. Vamos supor, nesse exemplo que eu estou dando, ela vivencia os relacionamentos mais ou menos, aí um relacionamento em cima do outro, e aí é mais uma coisa para ela se conectar. Quando ela vai para o próximo, ela tem medo de repetir, né, a história anterior. E aí ela fica com esse medo, fica um medo, e aí você vai se fechando, aí você tem dificuldade de vivenciar mais plenamente o relacionamento atual, ou seja, 100%, se entregar, porque existe ainda uma dinâmica preso que eu tenho medo de repetir um padrão que eu vivi em algum relacionamento, seja ele qual for, tem vários. Quando a gente faz o exercício, né, das dinâmicas de mentoria, a gente olha para vários deles, tá? Então a gente faz uma vivência, olha para vários e vê qual que de repente você se conecta mais. Aí você se surpreende, você fala assim, nossa, eu achei que aquele relacionamento estava super resolvido. E aí você olha, tem alguma coisa ali que o campo mostra, né? E aí aquele ali está ainda pesando em alguma coisa. Não significa que você está ligado emocionalmente naquela pessoa, mas tem alguma dinâmica que foi marcante ali naquele relacionamento que faz com que você ainda fique preso ou presa a ele, seja com medo, né, de repetir uma história difícil ou querendo algo que talvez você teve ali e que você não está encontrando no seu relacionamento atual ou futuro relacionamento que você venha a ter. Vou aproveitar que a gente tem um número considerável, vamos já falar do exemplo dessa cliente que eu venho acompanhando aí nesse processo de mentoria. Qual que era a questão dela, né, quando ela veio procurar o atendimento? Não conseguir se conectar em algum relacionamento, assim. Já teve relacionamentos, mas não consegue se conectar. Os relacionamentos não vão para frente. Isso é uma coisa muito comum, né? A gente vê muita reclamação nesse sentido. Relacionamento que eu não acho ninguém. Tem realmente uma questão que a gente precisa olhar, a realidade, que às vezes não é fácil mesmo, né? A gente se conectar com pessoas que têm os nossos valores, que tenha uma boa índole, isso faz parte também, né? Às vezes tem realmente uma quantidade, por exemplo, mulheres, atendo muitas mulheres, existe uma quantidade muito grande de homens, isso são fatores que a gente olha. Porém, a gente ultrapassando essa barreira, vamos dizer assim, que é normal, a gente precisa entender o que acontece. Então, nesse caso, ela tinha uma questão, a queixa dela era essa, ela não conseguia se conectar. Mas, vamos pensar na queixa. Tinha uma questão que acontecia em todos os relacionamentos dela, que era uma questão de que os relacionamentos tinham traição. Então, todo relacionamento terminou por conta de traição. Pum, um ponto aí. Quando ela me trouxe essa questão da traição, eu já fiquei de olho. Porque é um padrão, né? Se tem muitos relacionamentos que tem essa questão de traição, é porque tem um padrão ali de alguma coisa. Quando a gente começou a estudar um pouco mais, né, e mais profundo, e a gente viu ali que teve realmente uma traição do pai dela com a mãe dela, no relacionamento deles, e ela presenciou isso, muito jovem ali, e aí aquele processo, né, tomou partido, né, comprou a dor da mãe. Não é só tomar partido, que às vezes acaba sendo natural, né, para a parte mais fraca, mas é você entrar num negócio que fica, é tudo inconsciente, tá? Mas fica um negócio pesado para você que
é difícil depois administrar no seu próprio relacionamento. E aí o que aconteceu? Ela ficou lá atrás presa nessa dinâmica da traição, perdeu a admiração do masculino, né, do pai, então perdeu a admiração do pai porque ela tinha um olhar para o pai, você diminui, é como se o pai ficasse pequeno, porque ela fala, não, isso aqui não é legal não. E esse pai, ele passa de ser seu pai, ele passa a ser o marido da tua mãe. Ou às vezes inconscientemente é como se fosse o seu, né? Porque você compra essa dor, mas é o marido da tua mãe. Você começa a olhar para ele como o marido da tua mãe e não como seu pai. Isso já muda um lugar, em termos de lugar, né? Que a gente fala na constelação, eu mudo de lugar, eu fico maior. Então eu fico grande, eu fico maior que meu pai. Esse é o processo que a gente fala de ficar grande. Por quê? Porque ela suprime esse masculino, porque ela passa a não ter admiração, ela suprime esse masculino. Mas, ao mesmo tempo, existe um amor inconsciente e leal, né, cego, para os pais. Então, de alguma forma, fica assim, um conflito interno, inconsciente, de que, tá bom, eu não admiro esse meu pai porque meu pai foi ruim com a minha mãe ali no relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que me puxa, que me conecta a esse pai, porque ele é meu pai, entende? Porque ele me deu a vida. Isso é uma conexão muito forte. E aí fica um conflito interno de que eu suprimi esse homem, mas ao mesmo tempo eu tento me conectar com ele de alguma maneira. Eu tento me conectar, e tudo inconsciente. O que começou a acontecer com essa pessoa? Ela começa a se conectar de alguma forma com a dinâmica existente com o pai. Então ela começa a atrair pessoas muito parecidas com o pai. Então, assim, eu suprimo de um lado, mas eu tento compensar de outro. É como se fosse isso. Aí eu começo a arrumar pessoas, parceiros parecidos, né, que foi o caso dela, parecidos de comportamento com o pai, realmente fazendo a mesma coisa, que é o medo que ela tinha muito grande, né, de traição. Isso começa a se repetir. E aí começou esse emaranhado que a gente chama. Então ela começou a entrar nessa dinâmica, e todos os relacionamentos e pessoas assim que ela começava a se aproximar, era sempre nessa linha de... Sempre tinha uma terceira pessoa, sabe? Tinha uma ex que era um problema, tinha uma outra que estava enrolado, sabe? Assim, então, sempre tinha uma terceira pessoa. Olha que interessante, sempre tem uma terceira pessoa. Então, isso que estava exemplificando nessa dinâmica que ela estava presa no relacionamento dos pais, repetindo a história, mas também de uma forma inconsciente, que é uma coisa mais profunda, é se conectar com esse pai de alguma maneira. E às vezes você se conecta com o pai repetindo a dinâmica. Então, repetindo situações parecidas e também atraindo pessoas parecidas com o teu pai, porque é uma forma de se conectar. Só que isso não é porque isso está acontecendo, porque eu estou fora do meu lugar. Eu saí do meu lugar de filha, comecei a entrar ali vou resolver, né, a vida ali dos meus pais, só que isso vai trazendo uma série de questões internas. Outra coisa que acontece... Eu começo a suprimir, eu estou dando um exemplo aqui de uma mulher que é cliente, né? Ela começa a suprimir esse pai, então ela vai lá e não se conecta com esse masculino, ela passa a não admirar o masculino. Só que ao mesmo tempo ela fica com esse masculino muito forte, então porque ela... É como se inconscientemente você falasse assim, eu não preciso desses homens. Qual que é a vibração que ela chega para se relacionar? Eu não preciso de você. E aí eu vou atraindo sempre parceiros que... E aí eu fiz um questionamento para ela, né? Qual que é o perfil de parceiro que está te atraindo? É alguém com masculino que não está saudável, né? Com masculino fraco, que se diz, mas não é nem com masculino fraco. É o masculino que não está em equilíbrio, assim como o dela. Então, se o seu masculino não está em equilíbrio, você acha alguém que também não tem um masculino equilibrado. Então, a pessoa também está ali num comportamento, às vezes, infantil, não consegue peitar, e aí você vai lá e vai com essa outra dinâmica. Você até tenta disfarçar, fala, não, eu sou feminina, vou pôr um vestido, que eu vejo que os coaches ficam assim, não, você tem que colocar o seu feminino, pôr um vestido, passar um batom. Não é isso, né? Porque isso é muito interno, esse equilíbrio interno entre o masculino e o feminino, que todos nós temos, independente da orientação sexual, todos nós temos. Mas se ele fica desequilibrado, porque eu tive uma questão desafiadora com um dos lados, ele vai se sobrepor de algum jeito. Então eu fico... de algum jeito, e lá, então ela fica, qual que é a mensagem? Eu suprimo, não preciso do homem, essa é a mensagem que eu passo, inconsciente, na verdade é o que eu vibro. Então eu chego num outro, e aí eu vibro nisso, não preciso de você, e aí consequentemente eu atraio essa pessoa que também tem esse desequilíbrio, e a coisa não funciona. É esse famoso
que as pessoas falam muito, né, que eu vejo na internet, tô indisponível, ou tá indisponível, tô traindo. As pessoas estão ficando até malucas de tanto que elas pensam nesse disponível. Na verdade, a gente atrai pessoas com a mesma dinâmica nossa, de um jeito ou de outro. Então a gente atrai algo que a gente precisa ou preencher ou olhar. Então, às vezes, é uma falta que faz aqui, aí eu tento compensar essa falta de um jeito, através do relacionamento, ou eu vejo dinâmicas parecidas, a famosa projeção. Mas, na verdade, não é bem uma projeção, é um espelho. Então, eu olho para o outro, né, e eu estou me enxergando ali. Então, eu vou atraindo essas dinâmicas parecidas. Então, vibracionalmente, é o que eu vou atrair. Então, nesse caso, né, qual que é a vibração? Vibração do masculino, que eu estou muito forte aqui, só que ao mesmo tempo estou preso numa dinâmica de traição. O que eu vou atrair? Atrair batata, vou atrair a mesma vibração, pessoas com a mesma questão, para se resolver. Na verdade, a vida te coloca, né, nessa situação, ela te faz um convite, que a sua alma aqui, na verdade, pede, para você olhar o que você precisa trabalhar. No final é isso, né? Então aí vem lá a pessoa tudo enrolar e fala assim, gente, por que eu tô... Essa é a pergunta, né? Por que eu tô atraindo certas situações? Claro que tem pessoas, né? Você vai falar assim, mas eu sou 100% igual àquela pessoa. Não necessariamente. Às vezes é uma pessoa com algo ali muito forte, mas na verdade você nem é parecido com ela naquele ponto, mas é aquele ponto que você precisa olhar. Então vem lá uma pessoa com essa questão assim muito, né, que a gente fala desse masculino um pouco mais fraco. E você não consegue ter essa admiração, você fala, gente... Só que aí no final do dia, essa mesma pessoa que você falava que tinha um masculino fraco vai lá e te abandona por alguma razão, você fica totalmente perdido, é difícil de identificar. Mas existem ferramentas para a gente olhar para isso, porque de fato, se a gente começar a colocar só os pensamentos e tentar olhar para tudo isso, às vezes é um pouco confuso mesmo, a gente começa a ficar meio pirado ali, né? Que nem minha mãe colocou, depois reclama do parceiro, né? A gente reclama, mas na verdade a reclamação, a gente precisa ouvir a nossa reclamação. O que eu estou reclamando do outro, que talvez tenha comigo ali, né? Mas o que eu estou querendo aprender? Né? O que a vida está querendo que eu aprenda? Porque às vezes é o seguinte, fala assim, mas eu atraí um relacionamento abusivo, ele era violento. Qual que é o convite que a vida está fazendo para você? Limite. De repente você está precisando colocar limite, e você não sabe colocar. Entende que talvez não seja exatamente igual? Né? Então, às vezes qual o convite que a vida está me fazendo, né? Às vezes eu estou realmente sendo muito permissivo. E aí eu olho para isso, atrai alguém que, pinta e borda comigo. É isso, a vida está me colocando no limite. Aí eu olho para trás, vejo minha mãe, né? Não é a minha mãe que está aqui, né? Estou dando um exemplo. Então eu estou nesse lugar de limite, falta de limite. Eu olho para lá, vejo minha mãe com o mesmo comportamento, dizendo tudo pro meu pai, né? Abusa. Opa, tem algo ali. Ou então a minha criança, né? Minha criança salvadora. Então a minha criança que não conseguia dar limite, né? Minha criança que queria fazer tudo para salvar, para agradar os pais, ela vai se relacionar, o adulto vai se relacionar e aí não consegue dar limite. Porque, na verdade, ele aprendeu, a criança estava lá atrás, totalmente sem limite. Então esse é o exercício, né? O que aquilo está querendo me dizer, né? O que isso está querendo me dizer? Só que às vezes é muito profundo, então, às vezes eu olhar pelo drone que eu falo, né, sair um pouco, eu consigo entender quais são as dinâmicas. Por exemplo, nessa cliente, a gente viu muito... teve uma outra coisa interessante, né? Eu acho que eu citei esse caso, era um caso parecido, né? Tinha umas... ela acessou nas nossas conversas que existia um problema de vínculo no lado paterno, né, de pessoas que não conseguiram ter vínculos afetivos mesmo. Quando ela olhou para trás, né, fazendo o exercício, ela viu que tinha muita gente que simplesmente estava sozinha quando começou a olhar. O tio que foi abandonado, a tia, todo mundo ficou sem ter relacionamento. E o pai, que é do lado paterno, né, no fundo, ele estava assumindo a mesma postura. Ele estava, olha só que louco, ele estava no relacionamento, mas não estava. Porque ele ainda estava numa dinâmica bem parecida da filha, de salvar lá porque perdeu o pai cedo, enfim, estava ali muito conectado com a mãe. Então ele também estava tentando salvar a mãe ali daquela situação que ela viveu naquela época, e ele foi para a vida ainda sem resolver isso. E aí eu vou para a vida sem resolver isso, e eu entro para um relacionamento, mas na verdade eu não entro.
porque eu estou preso ainda lá atrás nessas dinâmicas. Então eu não entro. Aí o que acontece? Que é esse caso, né? Começo a trair. Então traio, né? Literalmente porque ninguém vai se equiparar ali à situação que eu vivia com a minha mãe. Então ainda estou na busca da mãe, né? Essa pessoa está na busca da mãe e aí ela não entra nos relacionamentos. Então está sempre em busca de alguma mulher, nesse caso estou dando o exemplo de uma mulher, para se equiparar a essa mãe e nunca vai encontrar. Então quando entra o famoso filhinho da mamãe que a gente fala no... O Bert Hellinger deu esse exemplo, né? Mas é o filhinho da mamãe, nesse caso, que ele está muito ligado na mãe lá atrás, né? Porque ficou tentando salvar a mãe na infância, mas também tinha um problema de vínculo que já vinha ancestral, que não foi resolvido. Então, de certa forma, essa pessoa também está conectada desses dois lugares, nesse problema de vínculo, ou seja, ninguém da minha família tem direito a ter um relacionamento, porque sempre vai acontecer alguma coisa. Então, inconscientemente, todo mundo tem medo de entrar, porque lá atrás aconteceu muitas tragédias, aí eu fico com medo de entrar, não entro. Quando eu vou para o relacionamento, conscientemente eu não entrei. Então eu fico atraindo situações para realmente confirmar que eu não entrei. Então, nesse caso ali, ele nunca entrou, na verdade, no relacionamento, né? Mesmo ele estando casado, etc, etc, sendo pai, nunca entrou. E aí fica atraindo a mulher o tempo todo. Só que aí a filha está no meio dessa dinâmica, também olha isso, não admira esse pai, e aí começam os emaranhados. Então a gente entendeu essas dinâmicas, e ela estava realmente bem conectada nessa dinâmica do vínculo. Então a gente fez um trabalho para olhar para essa história, né, e sair dessa dinâmica do vínculo, e para poder falar, eu também tenho direito a ter um relacionamento saudável, né? Eu libero vocês, eu incluo quem não teve, mas eu vou seguir. E isso estava bem no centro, dos trabalhos, estava bem no centro essa questão do vínculo. E estava muito ligado na criança dela, isso é um ponto. Já a questão da traição estava muito ligado nos relacionamentos que ela já teve, então foi o trauma que a traição gerou nos relacionamentos anteriores, tanto que eu falei que os relacionamentos foram marcados por traições, seja a traição literal, ou então entrar com alguém que já está com compromisso emocional e nunca está disponível, então estava muito ligado nisso. A gente fez um trabalho para também olhar para essa questão e começar a fazer essa liberação. Tanto que a gente fez um trabalho hoje, que eu faço hoje um trabalho que é assim, você entra em acesso, né? Você acessa o inconsciente para ver o que ele tem que trazer para o campo. E dessa vez não trouxe a traição. Eu achei muito significativo esse trabalho hoje, que não veio a traição no inconsciente, ou seja, está mostrando para nós ali no processo que isso já foi resolvido. E aí a gente conseguiu ir numa camada mais profunda, que era ainda essa mágoa desse pai. Que isso é muito importante a gente olhar, porque isso, com essas dinâmicas todas, a gente vai indo. Aí a gente conseguiu sair dessa dinâmica da traição para ir para a dinâmica de olhar o pai como pai, né? E sair desse emaranhado do passado, porque isso faz diferença, né? E aí a gente vai olhar, que é o gancho que eu vou fazer agora, que a gente vai fazer em conjunto, a gente ainda vai olhar os relacionamentos anteriores, porque, como eu falei, isso gerou traumas aí para essa pessoa, né? Porque sempre teve términos ruins. Então é esse exercício que a gente vai fazer no campo. Mesmo que... Oi, Thalita, boa noite. A Thalita já fez esse movimento, mas a gente sempre tem algo a aprender. E olhar, né, novamente, para a gente ir desvinculando, né, desses processos que foram desafiadores. E a gente vai fazer um exercício agora, nós juntos, utilizando o campo, tá? E aí vocês vão acessar a história de vocês, mas vocês vão acessando as informações no campo. Vamos fazer? Se tiver qualquer dúvida, porque eu trouxe bastante informação, se tiver qualquer dúvida sobre isso, vocês me falam depois, me mandam uma mensagem que a gente esclarece. Mas eu vejo, assim, cada vez mais que eu trabalho com isso, eu vejo o quanto a gente é rico esse trabalho, né? Que dá uma acelerada na gente, assim, de entender muita coisa, por que a gente está em determinadas situações, né? E quanto é forte isso de familiar, né? Como é forte essas lealdades mesmo, né? A gente fica muito preso a isso. Eu já trabalho isso há muitos anos, né? Para mim também, e cada hora eu tô voltando e vem um assunto e você fala, nossa, ainda tô aqui. Na verdade, não é que eu ainda tô aqui, eu já trabalhei uma camada, outra camada, que eu falei, né? Você vai indo para cada vez mais profundo. É um exercício que a gente vai fazer a vida toda, creio eu, enquanto a gente estiver nesse plano.
É um exercício que a gente vai fazer sempre. De olhar para essa história, de olhar para a sua origem, de olhar para os seus cuidadores, para os seus pais, para tudo isso, porque isso é bem forte, é bem profundo mesmo. E a gente vai ressignificando e vivendo mais leve. E viver mais leve, viver melhor, ter um relacionamento saudável, às vezes implica a ir contra a todo um sistema familiar. Então é como se você estivesse contra todo o seu sistema. E isso também é uma coisa que às vezes puxa a gente. Então esse caminho nem sempre é tão fácil porque ele é solitário. E aí a gente é como se a gente estivesse indo contra o sistema, mas na verdade a gente está indo ao nosso favor, respeitando essa história. Porque esse é o ponto, né? Honrar e respeitar essa história. Mas a partir desse lugar eu começar a ir fazendo um caminho diferente. Mas é sempre um processo. Eu oro uma vez, eu oro de novo e a gente vai aprofundando. E isso é um caminho, né? Uma jornada. A gente estava na música inicial, né? Era Journey to the Center, né? O nome da música. Então é a jornada para o centro, gente. É isso. A gente vai sempre para essa jornada no nosso centro. Isso para tudo, para qualquer situação. Seja relacionamento, seja trabalho, seja tudo. Tá? Vamos fazer o exercício? Vou colocar o campo aqui. Esse aqui, a gente vai trabalhar realmente em conjunto, não é uma demonstração. Vocês vão sentir as dinâmicas vocês aqui, tá? Aqui, como eu estou fazendo no Instagram, a gente vê só meio, né? Então a gente não vê o círculo inteiro, porque isso é uma coisa redonda. Mas a gente vai conseguir trabalhar isso juntos, tá? Só que a gente vai fazer uma meditação primeiro. Eu tô olhando para baixo que o meu chinelo caiu aqui. Sou bem doido, né? Então, a gente vai fazer uma meditação primeiro, para a gente começar a acessar essa informação. Primeiro, acessar o campo, tá? Só para explicar para vocês. A gente vai acessar esse campo. Depois a gente vai acessar algumas informações que é importante. É como se fosse o exercício que eu faço. Mas eu vou fazer uma indução para a gente acessar o que a gente precisa para depois a gente conseguir colocar isso aqui, tá? No campo, vai ser importante. Vou até colocar uma música para ajudar. Cadê meu mouse? Quando eu coloco o campo, fica tanta coisa na minha mesa. Então, a primeira coisa é você fazer essa dinâmica, essa vivência que certamente vai te ajudar a olhar para isso de alguma forma, tá? Seja, se você já olhou, fala tá tudo bem, tudo que é bom pode melhorar. Então, se você já fez algo parecido, faça de novo, porque tudo que é bom pode melhorar, a gente pode potencializar. Esses atendimentos sistêmicos, eles não são só para a gente olhar a dor, é para potencializar o que a gente precisa, a gente pode viver muito melhor. Então, vamos fazer isso. Vou colocar só a música aqui e eu vou fazer essa indução. E vamos. Então eu convido você a ficar numa posição confortável, fechar seus olhos, fazer uma respiração profunda. Eu vou aumentar um pouco o som para você escutar uma música de fundo que ajuda no processo. Então vai fechando os seus olhos e a cada respiração você vai acessando uma informação, acessando o seu inconsciente e vai pedindo aí uma autorização para o seu inconsciente para que você acesse então esse caminho, a informação necessária e vai se permitindo acessar as informações. Vai aproveitando, fazendo o raio-x do seu corpo. Vai vendo se tem algum ponto aí que talvez tenha um pouco de tensão. Pode ser nas suas costas, nos ombros, nas pernas, na cabeça. E vai respirando, dando atenção para essa região que está um pouco tensa, permitindo essa liberação, para que você possa acessar cada vez mais profundo. E agora você vai voltando um pouco mais, acessando mais o seu inconsciente. E você vai visualizar como se fosse num filme, né, dissociado. Você vai visualizar a sua criança,
esse menininho, essa menininha. E você vai acessar uma informação ou visualizar, não importa como venha. Você vai acessar algum sentimento. Você vai também entrar em contato com seu pai, com a sua mãe, com seus cuidadores. Caso você não tenha conhecido seus pais, talvez com seus pais adotivos. Você vai acessando como você via a relação de casal desses pais, desses cuidadores. Talvez você nem presenciou essa relação, talvez o seu pai ou a sua mãe estava sozinho, ou talvez foi marcado por algum tipo de violência, ou frieza, solidão. Você vai acessando e tendo um pouco mais essa compreensão. E agora você vai um pouco mais na frente, essa criança vai crescendo um pouco mais, vai ficando mais velha, adolescente, jovem adulta, e você vai acessar algum relacionamento, pode ser um namoro, um casamento, ou algum relacionamento que foi importante. Você pode escolher alguns deles como se fosse num filme, né? Você acessa algum lá de trás, um outro, talvez um casamento, um namoro, um relacionamento rápido, mas que marcou para você. Traz também algum relacionamento que talvez tenha tido um término difícil, um término inesperado, ou uma traição, ou uma violência, ou apenas um término. Você escolhe pelo menos 3 desses relacionamentos que você teve lá atrás. Você visualiza, sente. Vai acessando agora, a gente vai colocar como relacionamento 1. Acessa essa informação, sentimento. Relacionamento 2, se houver. Visualiza, sensação, sentimento. Relacionamento 3, você visualiza, sensação, sentimento. Pode ser até um relacionamento recente, ou um relacionamento atual que você está vivendo hoje. Mas traz um relacionamento que foi marcante para você, que tenha algo ou alguma informação que você ainda precisa trabalhar. E agora vai pedindo para o seu inconsciente para você escolher um desses relacionamentos para você fazer esse trabalho agora no campo. Você vai escolher um desses 3 relacionamentos. Vai ser o 1, vai ser o 2 ou vai ser o 3? E agora vai respirando, acessando todas as informações necessárias, pedindo autorização aqui para a abertura do campo. E calmamente vai abrindo aqui os seus olhos e visualizando agora esse campo redondo. E a gente vai iniciando esse trabalho. Dá só um tempinho para você respirar. Então você escolheu o relacionamento 1, 2 ou 3, tá? E vamos lá. Então agora eu vou baixar aqui o som e a gente vai começar a acessar as informações do campo. Então agora a gente vai colocar 3 elementos, tá? Me veio de colocar 3 elementos aqui. A gente vai chamar de 1, 2 e 3, mas não é o relacionamento, tá? É um elemento, depois outro elemento, e um deles vai ser um desses relacionamentos que você escolheu, porque você escolheu apenas um, tá? Então vamos ver qual que a gente vai colocar primeiro. Eu vou colocar aqui
tá? Tô só separando aqui. Quem que vai entrar primeiro? Vai entrar o número 3 primeiro, tá? O elemento número 3. Vou escolher aqui de uma forma intuitiva aqui pra gente, esse campo. Esse aqui. E agora você vai me falar, esse aqui é o número 3, tá? Você vai me falar, você vai entrar em contato com esse elemento, que é essa pedra aqui. E você vai escrever, pode me colocar aqui nos comentários a sensação. Você vai escrever o que você sente aqui quando você olha para esse número 3, para essa pedra aqui, ó. Me fala o que você sente quando você olha. Como que é a sensação? Pode vir uma informação na sua cabeça, pode vir uma emoção, né, sentimento. Vai citando aqui, pode ir escrevendo o que você sente quando você acessa esse elemento número 3. Pode ir falando aqui, escrevendo. Mas se você não quiser escrever, vai pensando, eu olhei aqui para essa pedra, me deu uma sensação, sei lá, uma angústia, ou uma tristeza, ou talvez ficou neutro, não senti nada. Vai falando aqui. Deu uma dor no estômago. Dor no estômago é sentimento, geralmente, emoção aí, alguma coisa emocional mesmo. Então aqui a Gisele comentou, dor no estômago. A Adele vai assistir a gravação depois. Melancolia. Vou até anotar aqui, dor no estômago. Melancolia. Mais alguém? Vai olhando aqui e vai sentindo. Tristeza. A Bel sentiu tristeza. Isso, geralmente vem emoção mesmo, é normal a gente olhar. Vou colocar agora angústia, deu um pouco de angústia. Eu vou colocar esse número, é o número 2 agora, tá? O elemento número 2. Eu sei que pedra não tem olho, é que eu quis colocar pedra para tudo pedra, porque pra gente não confundir. Se eu colocar esse elemento, o nosso mental fica querendo acessar. Eu virei aqui, ó, as duas estão de frente. Esse é o número 2, esse é o número 3. Agora eu vou olhar um de frente para o outro e eu quero que vocês me falem ou sinta aí quando essa pedra, que é o número 2, olha para essa pedra, que alguns sentiram angústia, tristeza, o que vem? Pode ser que mude o sentimento quando tá olhando frente a frente assim, ó. Pensa nessa situação. Às vezes, se é difícil, fecha o olho e fala, o que vem? Aí você vai sentindo esse 2 aqui, olhando para o 3, frente a frente no meio do campo. Vai me falando aí o que vem, eu vou anotar. Pode ser também uma sensação isolada só do 2. Às vezes, olhando de frente, eu não senti nada, mas eu olho para essa pedra aqui, essa outra vem alguma informação. Desprezo. Desprezo quando 2 olha para 3, né? Pelo que eu entendi aqui. Depois você me fala essa aí, Gisele. Quem mais que está participando? O 2 me trouxe expectativa. Ó, você vê aqui, ó, quando medo, ó. Às vezes deu medo desse 2 olhando para esse 3, deu medo. O 2, ó, para uns, expectativa, força, transformação. Então, para cada um vem um dado, né, uma informação. Então, para o seu sistema, o seu inconsciente está trazendo isso. Então, ele fala assim, nossa, ele olhando aqui de frente me dá um certo desprezo, senti um desprezo um olhando para o outro. Ou então, nossa, senti essa sensação de expectativa de algo, né, que possa acontecer, né? Ou então deu medo aqui olhando. Tá. Se tiver mais, vão colocando aqui. Agora a gente vai colocar o número 1. Só que eu vou deixar o número 1... vai ser o número? É esse. Número 1 é esse aqui.
Eu vou só afastar um pouquinho esses aqui, ó, para vocês olharem se... Às vezes eu preciso ver vocês no comentário, eu quero que vocês olhem só para esse. Vou até segurar aqui. Isoladamente, independente desses dois, me fala que vem quando olha para essa pedra aqui, ó. Para essa pedra que sente, e eu vou colocar ela um pouquinho mais aqui, ó. Futuro. Ó, sente o futuro. Elas, por enquanto, não estão olhando para ela. Vou até deixar para cá. Essas duas estão aqui, as duas juntas. Essa daqui eu quero um sentimento isolado, só para a gente ver que informação que vem de forma isolada. Segurança. Interessante. Confiança. Mais alguém? Alegria. Proteção. Conforto e segurança. Interessante, hein? Ele ressoou, né, com todo mundo. Ele isolado, boas oportunidades e possibilidades. Ele isolado tem uma energia bem propícia. Agora, só mais uma coisa aqui final para a gente acessar. Eu vou tirar esse aqui. E esse aqui vem um pouquinho para frente. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar por conta dos comentários, mas é que eu preciso ver se vocês vão falar. Vou só tirar os comentários 1 minuto para vocês olharem. Esse 2 aqui vai olhar para esse 1. Vou deixar vocês olharem um pouquinho, depois vocês escrevem. Vou tirar 10 segundos aqui. Os comentários só para... Ó, esse aqui, o 2, vai olhar para esse aqui está um pouco distante. Eu quero que esse olhe aqui para frente, ó. Esse aqui olha para esse. Vou deixar aqui uns minutinhos para vocês se conectarem. Ó, vou até rodar um pouquinho. Esse aqui está olhando para esse. É engraçado, esse aqui também dá uma sensação diferente mesmo. Vou ativar só para vocês comentarem. Então o 2, ele passou a olhar para essa pedra que muitos de vocês sentiram coisas diferentes, mas muitos foi confiança, proteção, alegria, conforto e segurança. Mas agora, como que o 2 olha para essa pedra? E qual sensação que vem? Resolução, finalização, resolução. 2 olhando para 1. Vou ver mais que vem. Mas é muito interessante as informações, da forma que está vindo, né? A gente nunca sabe o que vem, né? Parceria, mudanças. Quem mais? Conforto e paz. Conforto e paz. Tá. Finalização aqui. Esse aqui que vocês, a maior parte sentiu oposição. Já notou oposição. A maior parte aqui sentiu algumas informações relevantes nesse daqui. Ele vai ficar atrás. E esse aqui vai ficar... A pedra bonita aqui, brilhante, vai ficar à esquerda desse aqui e esse aqui atrás, tá? E a gente vai fazer esse desenho final. Eu acho que a gente até foi pro final aqui, a maior parte, né? Mas vamos fazer agora o desenho final. Esse aqui, ó, esses dois juntos. Esse é a esquerda do 2, né? É o 3, o 2 e o 1 tá atrás. Atrás. Então visualiza, se precisar, fecha os olhos, sente esse 1 atrás e esses 2 na frente. Eu vou até afastar, me deu uma vontade de afastar esse um pouquinho para trás. Mais para trás, longe aqui, mais para mim, e esses daqui juntos. E esse um pouco mais para trás, assim, ó.
Vocês vão me falar qual que, nessa configuração, o que que vem. Que é a configuração final, tá? Vou até anotar. Demora um pouquinho, né, as mensagens. Situação resolvida ficando no passado. O 1, no início estava me dando peso. Ficou melhor ele mais longe? Dor no estômago. Estômago é emoção ainda. Situação resolvida. Passado no passado, posso seguir em frente. Passado. Ficou melhor. Seguir em frente. Ficou melhor mais longe, né? Longe, tá melhor. Me deu essa coisa de afastar. Tava muito perto, muito grande esse. Peguei na intuição, muito grande esse aqui. Bom, se tá, quem sentir um pouco de desconforto, depois só faz uma... Depois que eu revelar vai ficar... Você vai entender melhor, mas depois se precisar a gente faz uma meditação na hora de fechar. Aí fica tranquilo. Então vamos lá, qual que é o movimento que veio aqui? Entrou primeiro o número 3, né? Que é essa pedra aqui que se afastou, que a maior parte de vocês sentiu que é melhor longe. E a primeira coisa que veio, né, na maior parte foi dor de estômago, melancolia, tristeza e angústia. Esse daqui é um dos relacionamentos que vocês escolheram lá na hora de fazer a meditação. Algum relacionamento de vocês do passado que entrou aqui, tá? Então pode ser lembra 1, 2 e 3 da meditação? Então é algum relacionamento do passado de vocês que vocês quiseram trazer, né, como mais importante para vocês olharem entender. Então ali veio muito de emoção, muito grande também. Para a maior parte veio nessa questão de tristeza mesmo, bem o exercício, né? Muito interessante. Depois entrou o 2 aqui e ficou olhando para ele. Então quando ficou olhando para ele, para algumas pessoas já deu uma sensação diferente aqui de, né, olhar e resolver, né? O 2 olhando para o 1, mudança. Então veio essa questão de olhar um para o outro. Então quando eu olho para esse relacionamento do passado, quando eu entro, já começou a olhar. E esse 2 sabe quem é? Você. Então quando você começa a olhar de frente para esse relacionamento de trás, já começa o processo de mudança, porque muitos veio mudança, alguns veio parceria, depende do que vem, né, na sensação, conforto. Paz, quando eu começo a olhar de frente, a coisa já começa a se solucionar de alguma forma. É isso que eu percebi aqui. E esse aqui, a gente olhou ele sozinho, né? Que deu aquela questão de segurança, alguns vieram alegria, conforto. Esse aqui é o relacionamento amoroso, o relacionamento afetivo na sua energia por essência. Então, por isso que eu falei, vamos olhar o relacionamento separado. Então, a essência para você do relacionamento amoroso, que você descobriu nessa pedra, é como o relacionamento amoroso por essência para você. Então, para alguns é uma questão de proteção, para alguns é alegria, para alguns é confiança, segurança. É isso que é a energia de relacionamento para você. Quando a gente coloca você em parceria com o relacionamento, aí começa a vir a solução também, né? Começa a vir a solução, eu começo a integrar. E aí deu vontade, quando eu coloquei esses dois aqui, você e o relacionamento aqui, deu vontade de colocar esse aqui mais para trás. Afastar um pouco, porque esse é o que estava trazendo aquela questão de melancolia, enfim, né? De uma dor no estômago, uma tristeza, então a gente afastou, né? Falou, ó, a maior parte falou que estava longe, algumas pessoas sentiram ainda uma certa sensação, desconforto. Falaram passado no passado, então está realmente uma energia do passado. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece quando a gente trabalha isso? Esse relacionamento, ele fez parte, né? Então, de qualquer forma, assim, não existe ex-relacionamento, ex-marido, ex-esposa. Existe um lugar, né? Então, fez parte. Foi o meu primeiro relacionamento, foi o meu segundo relacionamento. Ele fez parte, nunca vai mudar. Isso não tem como mudar. Só que ele pode, quando eu olho para ele de frente, né, e encaro ele, eu começo a trazer ele para trás e ele pode ser transformado em força, né, para eu seguir.
Então isso que estava talvez numa situação um pouco desconfortável, ele vem como uma força, porque com certeza isso te ajudou em algum lugar. Existe algo positivo nesse processo e ele te ajudou a seguir. Então esse relacionamento do passado aqui que você escolheu entre aqueles 3 que a gente olhou, ele está aqui nesse lugar, está te ajudando, te empurrando. Outra coisa aqui que eu senti de colocar o relacionamento à esquerda, à sua esquerda, porque o relacionamento está a seu serviço. Porque às vezes, quando a gente coloca aqui, claro que eu fiz um exercício mais simples, mas quando a gente coloca o relacionamento, às vezes ele vai para um lugar muito maior do que deveria ser. Não que ele não seja importante, mas parece que a gente não tem controle dele. Então aqui ele está ao meu serviço, não o contrário. Então assim, ele está, né, tá fazendo serviço para mim. Então, não eu a serviço do relacionamento, aquela coisa gigantesca, porque a gente vai organizando e colocando no lugar. Então, o relacionamento, eu desse lugar, que vocês sentiram, por essência, esse relacionamento, nesse grupo aqui, por essência, a maior parte do relacionamento veio como uma coisa positiva. Então, por essência, o relacionamento para você é bom. Talvez as questões que você tenha que trabalhar que faz com que ele não tenha essa energia, mas ele tem uma boa energia, né? É uma pedra brilhante. Então, quando você se conecta com ele de uma forma equilibrada e começa a deixar o passado para trás, você consegue acessar essa energia plena, né? Essa essência do que vem do relacionamento. Era esse movimento que eu queria fazer para vocês. Me fala se como foi, se fez sentido para vocês. Me conta aí um pouquinho, antes da gente fechar aqui o campo. Sei que demora um pouquinho as mensagens. Eu achei bem interessante, achei bem legal. Fez muito sentido. Fabi falou muito bom, gratidão, adorou. Achei tem uma energia nesse grupo de resolução, de mudança, né? Ó. Ao mesmo tempo de, às vezes, tem uma questão de oposição, de olhar de frente, mas está vindo uma coisa interessante. Interessante, pois quando estava o relacionamento à direita tinha ficado pesado. Quando você colocou à esquerda ficou leve. É isso, começa opa, peraí, vem prestar serviço para mim, não o contrário. Dá lugar certo a cada coisa, total sentido. Agora com a meditação quero limpar o desconforto. A gente vai fazer esse final aqui pra gente limpar o desconforto, que é normal, né? A gente às vezes sente uma coisa assim, né? Quando ficou longe ficou melhor. Quando a gente finalizar aqui, vamos focar nessa... Eu sei que pode ser que alguém colocou o relacionamento atual, tá? E eu coloquei o relacionamento mais para trás. Mas provavelmente, mesmo que seja o atual, pode ser algum ciclo desse relacionamento que se encerrou. Então também pode ser no mesmo relacionamento, eu também posso estar deixando coisas para trás, né? Então também pode ser que eu entre na energia do relacionamento atual, mas falar, pô, mas está para trás. Talvez algum padrão de comportamento, alguma dinâmica desse relacionamento precisa ficar para trás para que o novo possa começar a vir, né? Vamos fazer então, muito bom. Vamos fazer aqui a finalização, fechar aqui esse campo, porque a gente abre muita energia quando a gente faz aqui o campo. Por isso que às vezes vem essas sensações, e às vezes pode ser algo que eu esteja vivenciando assim muito forte, né, nesse momento. Relacionamento. Vamos fechar então aqui, tá? Muito sentido, eu também quero limpar. Vamos limpar, mãe. Peraí, então eu vou colocar a música. Então vamos lá. Nessa energia, pensando assim, ó, relacionamento ao meu serviço, o passado ficando para trás, seja ele qual for, seja uma pessoa, um padrão de comportamento, uma dinâmica, algo que precisa ficar para trás, tá? Você vai acessando essa informação. Então vai respirando, fechando os seus olhos. Baixar um pouquinho. Vai respirando. Vai acessando essas informações. Acessando essa energia. E para você que sentiu um desconforto, se você conseguir colocar a mão exatamente onde você sentiu o desconforto, talvez no estômago, ou você pode ainda harmonizar, mesmo que você não tenha sentido essa dor, colocar a sua mão, né, tanto a direita quanto a esquerda, no peito, ali no chakra cardíaco, massageia um pouco o peito, isso.
Vai respirando e desse lugar, massageando o seu peito, você vai integrando essa experiência que você acabou de vivenciar no campo, entrando em contato com os seus relacionamentos anteriores, com algo que você quer deixar para trás do passado, alguma dinâmica, algum comportamento, talvez liberar alguém, talvez você precise liberar essa pessoa e se liberar também. E você vai massageando o seu peito ou a região que talvez tenha tido um desconforto. E você vai repetindo mentalmente: eu me liberto e te liberto. Mais uma vez, eu me liberto e te liberto. E dessa sensação você vai respirando. E agora você vai acessando o que você sentiu quando você olhou para essa pedra brilhante, que é o relacionamento afetivo, amoroso para você, por essência. Talvez você tenha sentido uma alegria, uma confiança, uma segurança, uma resolução. Tudo isso é o que o relacionamento hoje traz para você por essência. Só que a partir de agora, ele está a seu serviço e não ao contrário. E desse lugar, você se permite olhar para frente, olhando para o seu futuro, respeitando o passado, talvez até transformando esse passado em força quando for possível. E agora você olha para frente, agradecendo a sua própria história, aos seus ancestrais, a toda a jornada que eles fizeram para você chegar até aqui e também a sua própria jornada. Tenha orgulho de tudo que você passou, de todas as suas experiências. Todas essas experiências fizeram você chegar até aqui. Inspirando, agora solta. A gente vai fechando esse campo com muita gratidão e respeito. E devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. Então a gente vai aqui fechando esse campo, né? Qualquer campo de energia que ficou, a gente fecha. Eu vou tirar esse campo daqui. Então a gente vai, liberando, fechando esse campo, que é só um movimento, né? De a gente se libertar. Só me falem se está tudo bem, eu mando um coraçãozinho. A Marcela, gratidão. Muita gratidão também por vocês. Que vocês fiquem bem, para que vocês possam aí olhar o passado, né, de um novo lugar, para que seja aí diferente no futuro e viver esses relacionamentos aí de forma cada vez mais leve, né, do jeito que vocês merecem, tá bom? Foi muito bom, obrigado aí por quem conseguiu ficar aqui ao vivo. Ficou um pouquinho até mais do tempo, mas acho que fez muito sentido a gente fazer esse movimento aí para todos nós. É uma cura para todos, para mim e para vocês, tá bom? Se cuidem aí, beijo. Mãe, minha irmã, Rick, tá todo mundo aí. Ah, minha prima, beijo. Isso aí, estamos todos no mesmo caminho. Boa noite, boa noite.